20% dos jogadores dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. Tem dinamarquês, tem holandês, tem inglês, tem africano, tem brasileiro, tem português, tem italiano. Imagina você jogar futebol e morar em Aruba, nas Maldivas, nas Ilhas Reunião. Tem tudo a ver com o do Mar ao Bar. Podia ser um e-mail, cara. Podia ser um e-mail. Ilhas e-mail. Imagino que tem várias pessoas que estão assistindo aqui a gente agora que tem esse sonho de morar fora do Brasil, de migrar e tentar viver, ter essa oportunidade. Por que ele veio morar aqui, cara? Se o cara não é adaptável assim, se o cara não é um cara que... Kaká, Leonardo, Zé Roberto, próprio Diego Ribas, Felipe Luiz. Eu não moro fora, eu moro aqui. Moro fora do Brasil, do país que eu nasci. Mas a minha casa agora é que... Tem maior boa vontade em entender o português. Trabalhei na Globo 15 anos. O quê? A galera aqui sabe o que é Globo. Legal, uma empresa legal, mas você não tem reputação aqui. Eu, de forma geral, tem aquela coisa mais, né, objetiva, direta. Não tem igual a gente que fica dando uma volta ao mundo para falar um negócio. Às vezes vai tomar uma na cabeça porque achou que podia dar um jeito. Ou, às vezes, você vai tentar dar um jeito e realmente vai dar um jeito. E aí vou falar, esse cara dá jeito nas coisas. Acontece. E isso é uma coisa que evita você entrar em algumas roubadas e às vezes até botar uma reputação ali a perder, uma empatia que poderia ter com alguém ali no meio do trabalho. Se adapte, porque você que está no país. Aquele olhão assim, aberto, que nem Matrix, né? Tira aquele negócio assim. Olá, do lado de cá! Você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 10, nota 10! Acabou o carnaval, pô. Não, acabou o carnaval, mas começou o ano, estamos aqui, eu, Felipe Barbalho, com o meu primo Marcelo Lemos. Até a gente acabar, a gente não vai saber se é pra cá ou pra lá, porque aqui a gente se olha assim, mas ele tá aqui na imagem, é loucura, loucura, loucura. É isso aí, Felipe. Então aí, episódio 10, nota 10, Jorge Perlingeiro na área. E aí, lembrar aí vocês sobre o nosso podcast, videocast do Mar ao Bar. Então nossa proposta aqui sempre é trazer um tema ligado ao futebol e que a gente possa fazer essa correlação com o mundo corporativo de uma forma leve, de uma forma também sólida, né? De uma forma que consiga levar para vocês uma análise sobre as questões que acontecem no mundo corporativo, que tem muita relação com o futebol, mas que não seja chato, que seja divertido, que tenha um humor ligado também, mas trazendo os temas de forma bastante séria. E lembrando a vocês que a gente está com um canal no YouTube, né? Esses episódios vão para o YouTube, que é do Mar ao Bar, e a gente lança os episódios todos os sábados, até às 11h59 da noite, o episódio está no ar. No último sábado, né? Subiu ali na risca, já nas madrugadas de Portugal e mais aqui no final da noite do Brasil, mas tá valendo. Então acompanhem a gente lá todo sábado até as 23h59 ou 11h59 p.m. Além das nossas redes sociais também, que a gente tem colocado bastante forte, que é uma forma também de você ver ali um pedaço do que a gente fez e aí se interessar e ir lá e ver o vídeo todo. É isso aí, Felipe. Então, a gente vai para o nosso episódio 10 neste momento e queria que você dissesse aí para a galera qual é o tema desse episódio. Qual é o tema da semana? O tema da semana é simplesmente um tema que estava quicando desde o começo, desde o episódio piloto. Na verdade, até teve uma ligação aí. A gente vai voltar um pouco, né, em alguns aspectos do que a gente falou no episódio
piloto do Boto. Quem viu, viu. Quem não viu pode ver de novo, qualquer momento. Exatamente. Estávamos até comentando, né, Felipe, da nossa evolução também de áudio e vídeo do primeiro episódio para esse, que são os aprendizados também. Então, se vocês virem lá o primeiro episódio, que tragédia, nossas imagens. A lata já A lata já não ajuda. Mas nós temos o episódio da semana, o tema da semana é sobre trabalho no exterior. Esse foi um tema que surgiu, na verdade, estava quicando o que eu falei, mas não tínhamos pensado exatamente nele, mas surgiu de um papo aí no nosso grupo de WhatsApp, que nós temos um grupo da família, Flamengo, Flamília que se chama. Flamengo, já o episódio já começa com o Flamengo. Meu Deus, mas já no início, gente. O episódio do Flamengo, o WhatsApp o grupo de WhatsApp do Flamengo que nós temos, do Família. Temos pessoas que são bem próximas a gente, não só da família. E temos lá o Luiz Augusto Caldas, Caldas da Rainha, talvez. Descobrimos hoje que ele é de Caldas da Rainha, família. Mas o Guga, popular Guga, ele um dia conversando com a gente falou, pô, a gente defendendo o Rossi, né, meu irmão atacando o Rossi, né, criticando, cornetando o Rossi, grande goleiro do Flamengo, e nós nessa defesa do Rossi, aliás, nós não, o Guga sugeriu, pô, seria legal a gente falar sobre, vocês podiam falar no episódio aí sobre o Rossi, em algum episódio do podcast de vocês. Ele jogou assim ao ar, né? Jogou no ar. E aí a gente ficou naquela, pô, então, linkando uma coisa com a outra. O Rossi é argentino, jogando no Brasil, no Flamengo, então pode ser um bom tema mesmo, e realmente tem tudo a ver aqui comigo, na minha parte aqui, e também com o Marcelo, que trabalha numa empresa que é uma multinacional e que tem braços em outros países, e que também ele, inclusive, já fez uma parte do trabalho dele no exterior também, com cursos, enfim, de especialização, vai contar aqui pra gente também muito disso. E vamos falar, claro, do grande fluxo migratório que tem no futebol, né, Marcelo? A gente decidiu falar também nisso porque o futebol é bem cheio disso, né? Exatamente, acho que é um tema que dá bastante caldo, né? Porque quando a gente foi estudar um pouco sobre esse tema, os números são impressionantes, né? Então a gente sabe que isso começou muito lá atrás, né? Que eu tenho memória já de conhecer o futebol na década de 80, começando a acompanhar alguns jogadores que migraram principalmente para a Itália, né? Que era aquele onde era o futebol, né? Internacional, era Itália naquela época. E isso só vem crescendo, só vem evoluindo e muito ligado também à globalização que a gente tem hoje, não só no futebol, mas no mundo, né? No mundo das empresas, em tudo que se faz. Então, até fazendo um paralelo com o mundo corporativo, é um pouco até diferente hoje, né? As pessoas migravam, né, muito, né, para outros países, e hoje já conseguem trabalhar do seu próprio país em empresas internacionais, né? Então, acho que diferente do futebol, que isso foi aumentando, evoluindo cada vez mais, se a gente olhar para o futebol brasileiro também, né, os estrangeiros que vieram para cá, nas empresas isso deu uma mudada com essa questão de você poder trabalhar online, home office e tal. Então, é um tema aí super interessante. Aí, acho que tem alguns dados aí que você podia já começar a trazer para a gente, né, do que tem rolado no futebol, né? Justamente isso, e isso que você falou aí, até uma abordagem que a gente nem especificou na pauta, mas o trabalho online, a pandemia foi algo que possibilitou muita gente não só mudar de cidade, mudar de país, começar a trabalhar para cliente de fora, sair do seu trabalho no seu país e começar a trabalhar para empresa, só para uma empresa de fora, se candidatar para vagas que são remotas, mas de empresas de fora. Então, temos um mundo de possibilidades aí com o trabalho remoto.
E na questão disso, e não só, a pandemia ela só deu mais força a isso, mas o trabalho remoto já acontece há muito tempo. Você sabia que um dos meus primeiros estágios foi um trabalho remoto, em 1998. Ah, não sabia, não. Pois é, o site do Flamengo, eu trabalhei fazendo o site oficial do Flamengo durante 1 ano e meio, e o meu trabalho lá, no começo da internet, em 1998, 99, eu trabalhava de casa. Fazia tudo em casa. 98. Caramba, não sabia dessa Que particularidade. maravilha. Muito bom. E eu persegui durante a minha carreira inteira esse trabalho remoto e até que eu consegui, de um tempo para cá, solidificar isso. Mas enfim, vamos lá, né, nesses dados justamente que você falou, que a gente levantou aí algumas informações. Primeiro, a questão do fluxo migratório que você falou em relação dos brasileiros, né, jogando no exterior. Mas agora sim, vamos começar pelo um fenômeno que foi realmente cresceu demais. Antigamente era um caso ou outro ali, um time tinha outro, são os estrangeiros que jogam no Brasil. A matéria do site UOL, a gente pescou aqui na nossa pesquisa, são 20% dos jogadores dos clubes da Série A, não sei se todo mundo tem essa noção agora, 20% dos jogadores dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. Então, temos um contingente cada vez maior. Tem um número aqui, são 137 estrangeiros de 17 nacionalidades diferentes. Então, eles representam esses 20% do total. E só para ter como um parâmetro, a média mundial é de 23%. Média de cada país aí, que tem 23% de estrangeiros jogando no próprio país. E aí aqui a Europa, né, como tem um mercado comum europeu, tem toda essa facilidade toda aqui de como tem, né, no Brasil com o Mercosul, de não ter muito limite, né, de jogadores. Então aqui na Europa esse contingente sobe, que não, jogador que joga num clube que não é do país dele de nascimento, aí sobe para 30% dos jogadores. Então, assim, temos um contingente cada vez maior dessa mistura, né? Então, assim, no Brasil isso facilitou muito também com o aumento do limite, né, para isso. E os países, a maioria dos países que tem jogadores estrangeiros jogando no Brasil são, claro, os sul-americanos, tem muito, mas temos aí alguns portugueses, que não são tantos brasileiros quanto os brasileiros que tem aqui em Portugal, mas tem também belga, o holandês aí do Corinthians, né, o Depay. Temos também jogadores de Angola agora também. Payet no Vasco. Bem lembrado, Payet no Vasco também, europeu. Assim, a gente sabe que é mais raro um europeu jogar no Brasil. Então, quando aparece, a gente logo chama atenção. O Pablo Mari, né, que jogou no Flamengo. Aquele do Grêmio, ele é suíço? Europeu? Não, suíço era do Vasco. O do Grêmio, eu esqueci o nome. O Brett White. Isso, é europeu, dinamarquês. Né? Dinamarquês. Então temos muitas nacionalidades diferentes. O pessoal da África também viu lá, de Angola, o zagueiro Bastos, né, que foi campeão. Bastos o nome dele. O zagueiro do Botafogo. Então, assim, dá uma contribuição também no desenvolvimento, nessa mistura aí no nosso país, né, no Brasil. Só que o Brasil tem essa questão, né, Marcelo? O Brasil como chamam, é um pé de obra, né? Mão de obra, né? Um pé de obra que exporta para o mundo inteiro, né? Muito conhecido por isso. Então, o Brasil é o país que tem maior número de jogadores do país jogando fora do país. Então, assim, isso são estudos recentes, estou falando de estudos, todos os estudos que a gente vai falar aqui é de 2023 para cá. Então, 2 anos são temporadas que fecharam há pouco tempo e tem essa questão aí de muitos brasileiros, jogadores de futebol, que jogam fora do país. O Brasil é o que tem o maior contingente. Aí temos os números aqui de 2023, mais de 1.200 do Brasil. Aí o segundo país que tem mais fora do próprio país é a França. A França também exporta, depois dos títulos aí mundiais começaram a ganhar também, essas gerações aí ótimas da França, né, de jogadores jovens. Depois a Argentina também, que sempre foi um grande exportador.
a Inglaterra e depois a Espanha. E isso estou falando um top 5, né, de países. Agora, curioso, Felipe, até que você estava falando sobre jogadores estrangeiros aqui no Brasil. Essa semana teve o Fla-Flu, né, o primeiro jogo da final, e foi curioso que uma hora o locutor, né, era o Guga, o Villani, ele falou, olha que coisa, neste momento, em campo, temos nove estrangeiros, né, 9 estrangeiros dos 22 jogadores jogando, tinham 9, acho que eram 9 estrangeiros em campo. Isso é um fenômeno curioso, né? Se você lembrar um pouco, minha memória não é muito boa, mas o que costumava vir para o Brasil eram goleiros estrangeiros, né? Goleiros argentinos e tal. Isso era meio comum, né? Uruguaios, sul-americanos, né? Mas houve essa virada aí curiosa. Então, eu não sei se ao mesmo tempo como nós somos os maiores exportadores de jogadores, acabamos necessitando de gringos também aqui para dar uma compensada nos nossos astros que vão lá para fora e cada vez mais cedo, né? Foi justamente isso daí que o mercado, além da questão do Mercosul, que aí possibilitou ter mais jogadores do Mercosul, né, no Brasil, e aumentou esse limite que era de 7, foi para 9, quer dizer, era de 7 recentemente, e foi para 9 jogadores que inscritos no jogo ali, né, porque no elenco até acaba tendo mais. Mas, e essa questão é muito também por essa venda cada vez mais cedo, essa necessidade do mercado daqui de fora, né, da Europa, de pegar jogadores muito cedo para acabar de formar aqui também, né, tem essa questão. Então, jogadores que cada vez mais saindo mais jovens do Brasil, abre espaço para jogadores aí do continente sul-americano que chegam no Brasil. O mercado também brasileiro também se fortaleceu de uma maneira economicamente, o país também, né, a moeda mais forte do continente, em relação também à Argentina. Um pouco do que a gente falou também em outro episódio das SAFs, né, e também da organização do futebol brasileiro. Alguns clubes se reestruturaram financeiramente, com bons patrocínios, né, marcas inclusive esportivas de uniformes, chuteiras e tal, que ajudam nessa promoção, né? Então acho que isso também faz parte de um processo de organização de alguns clubes do futebol brasileiro também. Sim. E até porque há pouco tempo quem tinha mais essa coisa de comprar jogadores, de ter jogadores assim mais de peso também, o Boca Juniors, né, o River Plate, que sempre foram muito fortes fora do continente sul-americano como marca. Os clubes brasileiros de um tempo para cá é só ver a Libertadores, né, como nós ficamos mais fortes, virou uma Copa do Brasil, né, na Libertadores. E aí essa questão assim de, Arrascaeta seria um jogador que talvez há pouco tempo, tô falando, há um tempinho atrás, jogaria talvez no Boca Juniors, não jogaria no Flamengo, né? Sairia do Uruguai para jogar no Boca Juniors, que tem mais grana, tinha mais grana, né? Sim. Hoje em dia, essa questão econômica aí. E aí, assim, os jogadores. E aí, voltando em relação aos jogadores brasileiros, o Brasil exporta, foi o país que mais. Todo ano é o país. Isso já há um tempo, olha, desde que eu trabalhava no Globoesporte.com. Tinha esses estudos que é do CIES, que chama o Observatório de Futebol Internacional, que faz vários estudos aí legais, até bom para quem acompanha aí, quem gosta mais da área de futebol. Tem muita coisa legal lá, todo mês eles postam uns estudos sobre formação de jogadores, quais são os clubes formadores que mais vendem, né, os clubes formadores que mais vendem. Aí o Benfica aqui, por exemplo, quase sempre está no topo, Ajax, são clubes que às vezes não são tão fortes na área esportiva ali, mas vendem pra caramba, formam gente e vendem pra caramba. Então, assim, nós temos no Brasil uma sequência de temporadas que o Brasil é o que mais mesmo exporta, é o país que tem mais, como eu falei, mais jogadores do país jogando fora do próprio país,
E tem a questão também que é dividido assim, nós temos jogadores brasileiros vamos ver o número aqui, são em 84 das 88 associações ligadas à FIFA que fazem parte desse estudo aí. Então, assim, 95%, é o maior número, maior índice também, que espalha. Tem brasileiro, claro. O país onde os brasileiros mais vão é Portugal, pela facilidade também da dupla cidadania, ex-colônia, isso natural. Mas aí no ranking a gente tem ali Japão, Coreia. Tem países que a gente não tem muita noção, que tem muito jogador brasileiro, né? Tinha uma época que no Oriente Médio, né, ali, Arábia, tinha muita gente, mas aí tem movimentos sazonais, na China também já foi muita gente. Mas aí, Marcelo, eu vou te falar lugares, você acha que já viu na pauta, os lugares meio exóticos que o brasileiro joga? Quais? Então, nós temos brasileiro nos paraísos. Imagina você jogar futebol e morar em Aruba, nas Maldivas. Que beleza. Tem jogador brasileiro, mas tem lugar exótico também, né? Tem assim, Papua Nova Guiné, tem Uganda, África, tem na Venezuela, jogador brasileiro não jogar na Venezuela, também talvez pela fronteira, né? Tem essa facilidade. E achamos, isso tem registrado, não sei se ainda está jogando. Nós achamos num lugar que tem tudo a ver com o do Marabá. O lugar que ele joga, que aí depois eu me toquei. Que o jogador do Vasco veio de lá. Ele é francês, mas veio de lá. Das Ilhas Reunião. Ilhas Reunião, olha aí. Um corporativo. Podia ser um e-mail, cara. Podia ser um e-mail. Ilhas e meio. Ah, meu Deus. É um jogador brasileiro que jogou lá, não sei se ainda joga, porque ele é o Cleiton Jefferson. E ele tem até um outro sobrenome que ele é mais conhecido até. É um sobrenome de mulher, Mafalda Magali, sei lá, alguma coisa dessa. Mas eu registrei aqui na pauta, foi Cleiton Jefferson. Da Mônica. Jogava Sandemi FC. E ele tem nascido em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e ele tem 41 anos, vai fazer aniversário segunda-feira que vem, vai fazer 42. Eu acho que ele já se aposentou, mas está lá registrado como um jogador lá que jogou na Liga da Ilhas Reunião. Reunião. Imagina como deve ser essa. Como diria mentalmente, que beleza! E aí, então, assim, só jogando mais informações aqui, o Brasil é o que mais transfere jogadores, mas aí tem um dado curioso, que é de um outro estudo, aí é da FIFA, é um estudo de 2024, agora, recente mesmo, do ano passado. Em número de jogadores profissionais, que são os que têm contrato, o Brasil é o 14º só. Então, também por conta um pouco de critério, né? Porque eles levaram em conta só os times de Série A, Série B, Série C, e no Brasil os da Série D e os times que jogam só ali sazonalmente os estaduais foram considerados semiprofissionais. Então, quer dizer, amadores. Então, não aumentaram o número do Brasil nesse estudo. Para você ver, o Brasil está em 14º, está atrás do Japão, que tem um pouco mais do que o Brasil. E o que tem mais é o México. Tem 9 mil e tanto, a Espanha tem 8 mil, e Inglaterra, que, claro, também, assim, o futebol, né, na Inglaterra, ele tem várias divisões, então, assim, também facilita aumentar esse contingente, porque a gente sabe que no Brasil tem muito clube, esses aí que não foram considerados profissionais, então que estão fora disso aí, porque se joga muito no Brasil, né? Tem muito clube de futebol no Brasil. Então, só uns dados aí para traçar um panorama de como esse fluxo migratório no Brasil, de jogadores de futebol indo para o Brasil e saindo do Brasil, para dar a dimensão de como é isso de trabalhar no exterior e receber pessoas do exterior para trabalhar, né? Então, eu vou jogar agora para você, Marcelo, uma pergunta que aí você pode responder em relação ao futebol e principalmente ao mundo corporativo também. Quais são as características
Qual é o perfil de trabalhador que é talhado, que tem aquele direcionamento, pô, esse cara aqui se dá bem se for trabalhar no exterior, e ele tem um caminho, tem um perfil bem adequado para trabalhar no exterior? Legal. Eu acho que primeiro foram bem espertos esses caras aí que foram para Aruba, Maldivas, hein? Malandros. Acaba o treininho, vai ali dar um mergulho naquele mar maravilhoso, enfim. É o trabalho que pediram a Deus. Mas eu acho, Felipe, que não tem muita diferença, sendo no futebol ou sendo numa empresa. Eu elenquei algumas características aqui que eu entendo como importantes para as pessoas que mudam de países, né? Primeiramente, a adaptabilidade e a resiliência. Então, você precisa ser um ser humano que se adapta bem a novas condições de tudo, de clima, de infraestrutura, de relações e tudo. E, consequentemente, precisa ser muito resiliente, porque nesses processos você vai passar por muitas dificuldades, né, por muitos desafios, e você sendo adaptável, geralmente você tem uma resiliência alta também para poder passar pelos desafios que você vai enfrentar. Precisa ter uma inteligência, tanto cultural quanto emocional. É importante você entender culturalmente para onde você está indo, né? Quais são as principais características daquele país, quais são as normas, regras, que nem sempre são explícitas e que você precisa conhecer para você não cometer uma gafe, para você entender para onde você vai, o que tem para você fazer. Então tem que ter uma inteligência cultural bastante importante, bastante forte, para você poder navegar bem dentro do país, né? Imagino que vários desses jogadores, várias dessas pessoas, esses profissionais que vão para outros lugares, cometem aí alguns equívocos que muitas vezes para o nativo é uma ofensa, é um problemaço, aí você já chega mal, né? Imagina, principalmente no seu ambiente de trabalho, você já cometer já uma gafe ali cultural importante. Terceiro, uma habilidade de comunicação. Isso é super importante, você precisa saber se comunicar bem. Então, não só se comunicar bem, trocar ideias, mas até da língua, do idioma para onde você vai. Então, se você tiver um domínio mínimo, pelo menos, do idioma, acho que isso já vai facilitar muito a tua entrada, a tua permanência no local, né? Então, uma habilidade de comunicação é muito importante. Eu fico pensando sempre, né, quando eu vejo esses clubes onde tem todo tipo de nacionalidade, né, cara? Assim, é uma loucura. Então, tem dinamarquês, tem holandês, tem inglês, tem africano, tem brasileiro, tem português, tem italiano. Eu fico pensando assim, que língua que eles falam, né? Porque nem sempre é o inglês, né? Nem sempre é o inglês. E muitas vezes vocês veem os caras se comunicando na própria língua e o outro vai... Então, é uma loucura, né? Tem que ser proativo, né? Tem que ter proatividade, autonomia. Então, acho que você precisa ser uma pessoa que você vai estar em outro lugar. Então, se você ficar esperando as coisas acontecerem, você está frito. Então, você tem que ser proativo, você tem que correr atrás, você tem que saber onde é que, como as coisas funcionam, onde funcionam, com quem você fala, enfim, né? E tem que ser um cara autônomo, uma pessoa autônoma. Muito networking, relacionamento também interpessoal, então é importante para onde você vá criar uma rede de relacionamento importante. Se conseguir isso antes, melhor ainda, né? Então, eu vejo muitas pessoas que se mudam, que trocam de países, já mapeia muito ali quem que está onde, já pergunta muitas coisas. Então, o network e o relacionamento interpessoal facilitam muito essa tua mudança, né? Tem que ter flexibilidade, mentalidade de aprendizado, né? Então, você tem que ser uma pessoa flexível para poder entender isso tudo e se adaptar, né? Então, saber que no outro país vai funcionar diferente do seu, então você tem que ser flexível às normas e regras que regem aquele país, né? E com a mentalidade total de aprendizado, né? De crescimento. Então, você tem que estar com a tua mente aberta
Pô, se a gente pegar aqui alguns exemplos, né? Kaká, Leonardo, Zé Roberto, próprio Diego Ribas, Felipe Luiz. Porra, se a gente for falar aqui, cara, tem muita gente que tinha uma mentalidade de aprendizado absurda e que construíram uma vida lá fora cheia de cultura, de negócios, de relacionamentos, porque os caras queriam aprender, eles não foram só para jogar futebol, eles queriam aprender sobre o local e viraram, inclusive, ídolos e referências para os clubes e as cidades que eles jogaram, atuaram, né? Então, muitos construíram e continuam com a vida lá fora, né? Então, acho que essa mentalidade de aprendizado é importante. Eu acho que, por fim, assim, uma capacidade de trabalhar muito sob pressão e resolver problemas, né? E, consequentemente, você tem que ter uma gestão do tempo e organização nesse negócio, porque é aquilo. Tenho acompanhado até o próprio Endrick agora, né? Lá no Real Madrid, o garoto chegou lá com uma joia e não está sendo aproveitado. Então, isso é trabalhar sob pressão. Você tem que ter uma cabeça muito forte, uma mentalidade ali muito forte, uma base muito forte, né? E entender como é que resolve isso, porque você imagina, você chega lá, foi contratado para o maior time, né, o maior clube do mundo, e não está entrando, não está sendo relacionado, né? Essa semana mesmo aí o Real Madrid jogou com... Qual foi o jogo? Real Madrid, que foi para os pênaltis? Atlético Madrid. Atlético de Madrid. E o Endrick entrou lá no finalzinho e não foi relacionado para cobrar o pênalti. É um outro tipo de pressão, né? Que é aquela de você estar meio que de fora, e como é que eu faço para lidar com isso? E todas as outras pressões de você estar num ambiente que você é meio o estranho, né? Você que é o de fora, né? Então você trabalha sob pressão o tempo todo, né? Então considero que, assim, de forma geral, Felipe, assim, bem geral, assim, essas são as principais características que um profissional precisa ter se ele quer mudar para o país. E eu até estou falando com um profissional, né, meu primo, que fez essa transição, né? Então, queria saber de você se faz sentido isso que eu falei, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Então, o que é preciso fazer para poder ir trabalhar fora do país, né? Como é que foi essa tua experiência, como está sendo essa tua experiência? Porque imagino que tem várias pessoas que estão assistindo aqui a gente agora que tem esse sonho de morar fora do Brasil, de migrar e tentar viver, ter essa oportunidade. Conta aí, faz sentido o que eu falei? Não faz? É mais do que isso? Como é que foi? Como é que está sendo para você isso? Vou resumir com uma palavra aqui, aulas, de novo. Tudo que você falou aí, você foi falando e eu fui viajando aqui e pensando em cada episódio que eu já vivi aqui, ou que eu sei de pessoas, porque também tem isso, não são experiências só as minhas, mas de pessoas que moram aqui também, amigos, e que também passam por situações que eu olho e vejo, pô, aquilo que você falou ali de resiliência, pô, o cara não está tendo muito isso. Adaptabilidade é o que mais bate, né? E você olha e fala, pô, esse cara aqui, por que ele veio morar aqui, cara? Se o cara não é adaptável, assim, se o cara não é um cara que, sabe, tá aberto ao novo, tá aberto a mudar, enfim, todas essas características que você falou aí são realmente características aí também não só da vida profissional, mas como da vida pessoal, mas como a gente sempre fala aqui, tá uma coisa ligada na outra sempre, você não tem uma vida e outra, não desliga, apesar de você ter que saber separar e saber equilibrar, é tudo uma vida só. Então tudo isso que você falou são características que realmente a gente passa quando vai morar fora e vai trabalhar fora. Então, eu vou contar assim, um pouco da minha experiência em relação a como foi o meu processo de sair. Eu saí por um plano de vida pessoal, familiar, que eu tinha muito tempo de poder ter essa experiência
Primeiro eu pensava em experiência de morar fora, porque quando eu era pequeno, meu pai trabalhou fora durante 2 anos na Itália, e aí eu tive a oportunidade de morar um aninho ali, e aí picou a mosquinha de morar fora, de conhecer país, né, no exterior. Ele morou na Itália, então isso me despertou essa vontade desde cedo, e aí depois eu casei com alguém que também tinha picado essa mosquinha, depois que fez a primeira viagem para fora também começou a ficar nessa. E aí isso depois virou um plano não só temporário, mas como um plano de vida, uma meta para a vida, para a partir de um certo momento da vida passar a ser a realidade, né? Não morar fora. Agora eu não moro fora, eu moro aqui. Moro fora do Brasil, do país que eu nasci, mas a minha casa agora aqui, pelo menos no momento, né? Como falam, a nossa casa é onde nosso coração está. Então, sim, claro, meu coração também está no Brasil, com as pessoas que eu gosto, como você, minha mãe, meu irmão, tal, as pessoas mais próximas, minha cunhada, meu sogro, mas a minha casa, que eu faço a minha vida aqui, né? Como até traçando um paralelo com o jogador de futebol, Di Stéfano, né? Grande jogador argentino, espanhol também, jogou no Real Madrid, grande ídolo do Real Madrid. Falava isso, eu devo tudo aqui à Espanha também, na minha vida. É o lugar onde eu fiz a minha vida, onde eu botei comida para meus filhos comerem. Então, eu valorizo muito a Espanha por isso. Claro, também a mesma relação, né, que tem o Brasil e Portugal também, ex-colônia, enfim. Mas todo esse processo eu tive sempre esse norte de morar fora, e isso eu deixava claro lá onde eu trabalhava na Globo. Cheguei a sentar numa das reuniões dessas, né, de feedback, de termômetro ali, né, de anual, semestral. Falei para o meu chefe, eu falei, olha, o meu objetivo é morar fora. Deixaram claro que para mim, na minha função, não era uma coisa que ia ser muito fácil, eu ia ter que mudar de área, enfim, e pouquíssimos, né, como jornalista, conseguem essa oportunidade de ser um correspondente. E também não era o que eu buscava. Depois de um certo tempo eu comecei a ver, não é o que eu busco. Eu não quero passar, que normalmente o correspondente na Globo passa 2 anos, às vezes fica mais 2, às vezes, isso estou falando já de um tempo já que já passou até, né? Mas às vezes pode prolongar por mais tempo, como, sei lá, Marcos Uchoa, que ficou anos aqui, né? Morando por aqui. Correge também, né? Correge também, que ele foi para fazer a Copa da Rússia, aí ficou mais tempo, depois voltou, agora voltou de novo, enfim. Tem toda essa questão. Aí comecei a ver que não era uma coisa que, por dentro da empresa, eu iria conseguir. Então, comecei a traçar o meu plano paralelo, e aí a pandemia veio, e aí nessa que a pandemia veio, tive a oportunidade de já ter a dupla cidadania, e eu vim para cá e teve essa questão mesmo de me mudar e bancar. Depois que chamaram de volta, eu falei, não, vou ficar aqui, que o que eu quero para minha vida está aqui agora, né? A vida pessoal. E botei, claro, minha carreira como jornalista em jogo, né? Botei a perder isso, entre aspas, né? Porque eu abri mão de um trabalho que eu tinha, enfim, vamos dizer aí, de 15 anos, 20 anos quase, mas com a cabeça, como você falou, aberta ao novo, a me adaptar, a trabalhar em outras funções, que é uma coisa que até pela minha carreira eu já tinha passado por isso, em vários momentos. Agora vai fazer televisão, agora vai fazer internet, eu era sempre internet, vai fazer televisão, aí isso, muda. Agora muda de horário, muda de setor. Dentro da empresa eu sempre fui esse cara adaptável, então eu só apliquei isso para fora da empresa que eu trabalhava. Então, e passei aqui por várias outras coisas. Durante um tempo você tem que se adaptar, né, ao mercado. Como é que esse mercado... Eu, antes de vir para cá, eu pesquisei bastante em relação a, né, LinkedIn e o mercado de trabalho mesmo, conversando com pessoas que já moravam aqui, ver como é que é o mercado. Esse é um movimento que você que quer morar, ou quer trabalhar e morar fora, ou ter só essa experiência, ou quer ir dar um passo mais longo, ficar mais tempo, ou ficar a vida toda, tem que ver, estuda bastante o lugar que você vai. Veja as características do mercado, do trabalho, se o teu trabalho tem uma demanda naquele país, se paga bem, se não paga, então qual é o tipo de vida que você vai ter ou não.
E se há algum impedimento da língua, por exemplo, aqui eu tenho uma facilidade que é uma dificuldade também, né? Que é o português que é igual, mas não é igual, né? É verdade, verdade. Então, o preconceito, às vezes, de o brasileiro, fala brasileiro, o cara vai escrever em brasileiro, não vai escrever em português daqui. Isso eu sei que pinta. Eu vejo várias vagas que me candidato, que eu sei, pô, eu tenho perfil dessa vaga e minha experiência, os caras me querem. Mas eu sei que, no fim das contas, pode ser uma diferença entre um cara daqui que tem um perfil que é adequado àquela vaga também. Ali no desempate, claro, vai optar por alguém daqui. Isso é totalmente compreensível. Você tem que estar preparado para isso. Sim. Tem que estar aberto. Preparado para lidar com as decepções, né, do caminho, né? Sim, isso. E tá com aquele olhão assim, ó, aberto, ó. Pô, tem uma vaga aqui que é parecido. Pô, tô disposto a fazer, ou tô precisando, ou vou. É aquilo, ou eu tenho que me inserir no mercado, vou entrar por aqui. É como eu falo que na vida pessoal aqui, todo mundo que vem para cá, meio que vem na nossa idade, né, 30 anos também, 40 anos, 20 anos, que seja também, a pessoa nasce de novo, nasce adulto. Que nem Matrix, né? Tira aquele negócio assim, aí você está em outra realidade, cara. Aqui você é uma pessoa nova. Trabalhei na Globo 15 anos. O quê? A galera aqui sabe o que é Globo. Legal, uma empresa legal, mas você não tem reputação aqui. A não ser que você já seja alguém que consiga preparar essa cama, né? Para já chegar aqui já ir fincando o pé aos poucos. Aí é uma outra história, mas nem todo mundo consegue. Eu que me preparei, que julgo que me preparei bastante, não tive, né? Porque eu vim empregado. E aí aqui eu acabei saindo e aí eu busquei. Meu primeiro trabalho foi uma coisa que não era exatamente, era com vídeo. Eu era um cara mais de texto. Trabalhei com vídeo. E não era aqui em Portugal, era na Alemanha. Eu tinha que me deslocar lá, eu tinha que cogitar me mudar para lá ou não. Então, assim, que é mais aberto às possibilidades, né? Que isso, você tem que mudar já para um outro país, talvez. Uma coisa que você não... Uma empresa alemã, que eu nunca... Aí comecei a estudar alemão. Duolingo de alemão. E acaba entrando até nesse ponto que a gente falou, né, você fala inglês, né, fala até outras línguas, mas é a questão do respeito até o local, né, já que eu estou indo para a Alemanha, preciso também saber um pouco do alemão, porque isso é importante para eles lá, né, vai ser importante para você, mas aí, já vão te olhar de outra forma, né, o cara fala aqui, pelo menos rasga, né, arranha um alemão aqui, né? Você vê que o estrangeiro, até aí no Brasil, né, quando alguém fala uma palavra, primeiro aquela coisa de educação, né, de você tentar falar a língua do país, pelo menos, é como aqui, não é porque eu estou em Portugal que eu vou falar tudo como se fala no Brasil. Eu tento falar às vezes quando eu estou num lugar que alguém está me atendendo, vamos dizer, para alguma coisa de celular, eu tento falar, não, meu telemóvel, eu não vou falar, você é meu celular aí, tento me encaixar, não vou falar com sotaque exato, né? Até porque eu não peguei sotaque nenhum, mas eu tento me encaixar nos termos, né, que as pessoas falam aqui, porque e quando você vai para outro país, aí puxando para o futebol, você falou da Alemanha, a gente falou da Alemanha aqui, Guardiola, né, um ótimo exemplo, chegou lá no Bayern de Munique, entrevista em alemão, o cara foi lá e o cara já é visto de outra maneira, né? E era o Guardiola que chegou lá, teve a humildade, vou aprender a língua deles, vou falar, e isso é bem visto, né? Porque você vai ter as barreiras naturais de uma cultura diferente, não tem jeito, por mais que nós brasileiros temos o jogo de cintura. Somos desenrolados, isso pro bem e pro mal. A gente vai chegar aqui, a empresa vai achar que também vai... não, eu dou um jeito. Não. Dependendo do país, ou dependendo da empresa, dependendo dos colegas, vai ser natural não. E você vai ter que se acostumar, às vezes vai tomar uma na cabeça porque achou que podia dar um jeito. Ou, às vezes, você vai tentar dar um jeito e realmente vai dar um jeito.
E aí vão falar, pô, esse cara dá jeito na escola. Acontece. E aí passando até para uma outra, aí minha outra experiência, que foi de trabalhava para o Brasil, para um produto do Brasil, que era a BetSat do Brasil, a casa de apostas, mas a empresa que me contratou era portuguesa aqui, e eu trabalhava com pessoas que coordenavam o trabalho do Brasil, mas também coordenavam operacionalmente, enfim, toda a estrutura na Bulgária. Eram búlgaros e turcos, maior parte turcos. O CMO da área de marketing, ele era um peruano que vivia, não na Bolívia, mas vivia em Londres. Então olha que salada essa, gostosa. Você de manhã no Slack, você entrar e... Good morning! Tudo em inglês. Aí, como você falou, importante, inglês básico. Não é importante, é básico. E a gente tem o inglês normal que a gente tem, beleza. Mas você precisa de algo mais. E aí, dependendo do país, a língua do país, quanto mais você desenrolar... O meu outro primo, o Henrique, o filho do Adalberto, tio Bel, ele mora na Alemanha. Então, imagina, cara, porra, alemão, reunião lá em alemão. Ele fala alemão, tá, mas ele fala que quando chega em casa a cabeça ferve, né, cara? Se ferve com inglês, imagina. É isso. É algo assim que quem, por exemplo, como você, aí não sei, eu vou te perguntar, o teu contato com pessoas de fora, sei lá, da Espanha, né, que a Vivo tem muita... Sim. Tem em outros países também, enfim. Sim, mas tem um contato, quando precisa fazer um contato, como é também essa sua experiência aí? Cara, é interessante, é o que você falou. Bom, o inglês é básico, né? Mas é uma empresa espanhola, então o ideal é que você fale alguma coisa de espanhol, né? Então você tem que conseguir desenrolar. É interessante também, né, Felipe, e você deve acompanhar isso aí também, e aí no caso aqui da Vivo, né, como o Brasil é uma operação muito importante, muito grande, o time da Espanha também tem maior boa vontade em entender o português. Então é bem interessante isso, porque em vários momentos você tem lá brasileiros e espanhóis e tá cada um falando na sua língua e tá tudo bem. E tá tudo Portunhol. bem. Isso, exatamente. Mas né, a etiqueta profissional, né, naturalmente te leva a você falar a língua da matriz da sua empresa, né? Então é prudente que você saiba alguma coisa dessa língua, né? Então, e é muito interessante essa relação, né? Porque o tempo todo você está aprendendo. Então, como você falou, né? Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para lá, fazer cursos, né? Eu não tive a experiência de trabalhar lá, que é uma vontade que eu tenho também, pelo menos ter essa experiência, mas já tive a experiência de fazer alguns cursos na universidade de lá da Telefônica, né? E é muito interessante, porque vão pessoas de todas as nacionalidades. Então, eu já fiz um curso, então quando você escolhe, você pode escolher fazer em espanhol ou em inglês. E eu escolhi dessa vez em inglês. Tinha até um russo na sala. Então tinha holandês, americano, alemão, inglês mesmo, inglês, e eu de brasileiro, acho que tinha mais dois na minha turma. E é muito legal, isso é muito legal, ao mesmo tempo é muito legal, cara. Porque as pessoas vão se tendo empatia umas com as outras, né? Então, obviamente, e é o que você falou do teu primo, no final do dia minha cabeça estava fritando, porque você tem que estar o tempo todo, né, conectado a outra língua, né? Então você está ali trabalhando a mente e o conteúdo do curso o tempo todo. Então é uma experiência muito legal, mas é desafiadora e cansativa, né? Porque
Teu cérebro está o tempo todo pensando em outra língua. E ao mesmo tempo eles também queriam me entender, queriam que eu falasse um pouco em português. Então é muito interessante, né? É muito interessante, mas era um curso, eu já fui mais de uma vez, e eu me adaptava ao local. E acho que, assim, no meu ponto de vista, eu não moro fora, mas uma das coisas que mais me incomodam são os estrangeiros irem para um país e querer colocar as suas regras, ou minimamente não respeitar a cultura local, a educação local. E você ainda achar que você está certo, né? Então, assim, não, cara, tu que é o de fora, não à toa tu é chamado de estrangeiro, que é a mesma coisa da pessoa. Isso vale para quem vem para o Brasil também, tem que se adaptar à nossa cultura. Eu não estou criticando o brasileiro que vai para outro lugar, é qualquer gringo que vá para um outro país. Você tem que se adaptar, você tem que respeitar. Então, essa etiqueta, né, é bem importante. E eu penso que já é um caminho andado muito grande, porque você já é olhado de outra maneira. A gente já chegou a comentar aqui em outros episódios por algum outro motivo, né, o português já tem aqui, o europeu de forma geral, tem aquela coisa mais, né, objetiva, direta. Não tem igual a gente que fica dando a volta ao mundo para falar um negócio. E a gente acha que a pessoa é mal educada. Não é mal educada, é o jeito, é outra cultura, é outra educação. Se adapte, porque você que está no país dele. Cara, essa coisa da etiqueta aí é algo que você tem que tomar realmente muita precaução com isso. Como eu falei, antes de você ir para o país, você tem que estudar bem como é o mercado, saber o inglês, se for um país com uma língua mais diferente, é bom que saiba também, pelo menos tenha noção, para você ser uma pessoa mais simpática ali, você poder se comunicar o básico, pedir uma água, né? Enfim. E isso é uma coisa que evita você entrar em algumas roubadas e às vezes até botar uma reputação ali a perder, né, uma empatia que poderia ter com alguém ali no meio do trabalho. Enfim, tem muitas histórias aí. É um tema, esse tema de trabalhar no exterior, a gente até, enquanto estava falando aqui, quando você fez a primeira explanação aí sobre as características, engraçado que aí eu estava pensando aqui só no mercado de trabalho. E aí depois que você começou a citar os jogadores, eu falei, caraca, a gente tá falando sobre futebol e, porra, se encaixa muito também, a gente tá falando sobre futebol também, e se encaixa muito em vários desses caras aí, e episódios que esses caras tiveram, enfim. É um tema muito grande e é por isso que nós vamos aqui abrir. Agora vamos botar este podcast nas mãos da nossa audiência. Olha só a confiança que nós estamos. Nossa audiência, vamos fazer a convocação aqui. Como eu tenho um círculo de amigos aqui, de parceiros também profissionais que estão aqui, estão em outros países, você também conhece muita gente também que trabalha fora do país, então estamos abrindo aqui, fazendo o desafio! Olha, o desafio da semana! Mandem para cá. Primeiro, comentem aqui no Instagram, no YouTube, onde você estiver vendo. Comenta a sua experiência, comenta o que você achou de algumas coisas aqui e também mande o seu vídeo, que você vai ser o nosso convidado da semana que vem. Vamos desdobrar esse episódio. Resolvi agora. Boa, é isso. Tem que ter atitude, tem que ter proatividade. Pô. Vamos lá. O trabalhador bom tem proatividade. Resolvi agora aqui. Vamos desdobrar esse episódio aqui em 2. Vamos ter a segunda parte do episódio Trabalho no Exterior. E semana que vem vamos ter depoimentos dos nossos amigos. Nós confiamos que nossos amigos vão mandar vídeos, áudios e vão participar aqui, vão ser nossos Eles não se inscrevem no canal, mas eles vão fazer depoimentos. Isso. Vai ter gente que vai aparecer aqui que não vai estar inscrita ainda. Exatamente. É lamentável. Mas é isso. É nessa levada aí que a gente vai e aí a gente vai botar aqui os vídeos para rodar. Mas o que você falou é realmente, Felipe, assim, é um tema muito vasto, né? Conforme você ia falando, e eu mesmo aqui falando, vem na mente, né? Várias coisas, várias situações. É um tema muito, muito amplo, então dá para quebrar em 2. Está decidido.
A produção decidiu. É isso. Falou aqui no ponto. O diretor. Exatamente. O Jay-Z está falando no teu ouvido. E como nós vamos dividir, então vamos fazer esse episódio menor. Não sei quanto tempo tem, eu não estou conseguindo ler Já aqui. tem 55, 50 e poucos minutos. 50. Por aí. Então, vamos agora dividir a conta, então? Vamos lá. Racha a conta. Vamos rachar a conta aí essa semana com nosso parceiro aí de quase sempre, Minduim, deixou um belo comentário lá. Na verdade, eu vou aproveitar o comentário dele para explicar para quem não pegou assim no ar o que eu falei no último episódio. No último episódio eu citei lá em relação ao passaralho que acontece nas redações jornalísticas. Então ele botou assim: acho que algumas pessoas podem não entender bem o conceito de passaralho. Seria bom um corte explicando bem o tema. Aí botou uma risadinha, quer me sacanear, né? Quer que eu escorregue na casca de banana. Mas passaralho é a demissão, é a barca, é uma demissão em massa de um grupo maior de pessoas meio que escolhidas ali. Claro, tem algum critério econômico por trás, mas enfim, não é tanto pela competência de cada um. Já vi grandes profissionais entrarem em barcas em passaralhos, em redações, porque isso acontece, claro, em reestruturações de empresa de uma forma assim, né, maior e tal, mas em redações, no meio jornalístico, é comum acontecer todo ano. Tem o passaralho, aí ele passa, sobrevoa a redação assim, ó, e leva as pessoas. Nada mais do que a barca, né? É o que você falou. Esse nome, cada segmento, né, dá batiza com o nome. Sempre onde eu trabalhei era mais, lá vem a barca, qual é a barca desse mês, qual é a barca desse ano, né? Reestruturações de 6 em 6 meses, lá vem a barca e tal. Então, Minduim, tá explicado, hein? O Felipe explicou muito bem, muito bem. De uma vez por todas. Eu quero dividir a conta, Felipe, com a Júlia Mandello. Júlia é uma menina que trabalha comigo, né? E comentou aí sobre o nosso último episódio 9. Ela colocou assim: episódio imperdível. Imperdível. Se a Dil falou que o episódio é imperdível, é porque é imperdível. Porque ela tem um senso crítico muito forte, gosta só de coisas boas. Então, se a Dil falou, tá falado. Então, episódio 9 foi o último. Planejamento estratégico imperdível. Dil, valeu aí o comentário e a dica pra galera, viu? Boa, Gil. Gil. Não é Gil? Gil em italiano é baixo, embaixo. Gil. Gil. Mas ela é de Giulia, né? Giulia, né? De Giulia. Ei, Giulia. Vamos lá. Então vamos agora pegar uma onda aí. Vamos pegar a onda. Vamos lá, vamos pegar essa onda aí. Qual é a sua onda essa semana? A minha onda é a série Quadra de Ouro da Netflix. Que maravilha! É sobre o time dos Estados Unidos, a preparação do time dos Estados Unidos para o basquete na Olimpíada de 2024. Então, que série maravilhosa, porque simplesmente são os grandes astros da NBA, né? E então, pela primeira vez, uma rede de TV, né, um streaming, conseguiu entrar nos bastidores e gravar os bastidores da preparação dessa seleção olímpica americana, né? Então, LeBron James, Jason Tatum, aquela galera toda, do Warriors, né? Esqueci o nome. Stephen Curry. Como é que é? Stephen Curry, yes! Mas é maravilhoso, cara, porque assim, dá para tirar várias lições dessa série. Além de ser uma série esportiva maravilhosa, você tira várias lições de trabalho em equipe, de liderança, de humildade, de soberba também, de confiança.
e acaba mostrando também um pouco das outras seleções, né? Também, e o quanto o nível do basquete mundial subiu absurdamente, inclusive os últimos MVPs da NBA são todos estrangeiros, são todos gringos, e estão nas outras seleções olímpicas, então é maravilhoso, cara. Que série top, assim, é aquela série que tu pega, quero ver todos os episódios de uma vez, que é maratonar. Então, para mim, a minha onda é vocês surfarem essa quadra de ouro. Né? Vou começar a ver hoje. Pô, De madrugada. Depois tu me diz. Aí tem tudo a ver, você falou aí dos MVPs estrangeiros, aí trabalham no exterior, ó. Os caras estão mandando ver. Exatamente. Isso aí. E a minha onda é a seguinte, a minha onda é o canal não sei se todos conhecem, é um crítico de cinema, série também, que hoje em dia cinema e série meio que, né, dividem aí o mercado audiovisual aí dos streamings, é o PH Santos. Não sei se todos conhecem. Ele parece um pouco com o Marcelo, assim, tem um visual parecido com o Marcelo, não sei se você já viu. Não conhece? Então, é um nordestino arretado, muito bom, o texto dele é muito bom, e ele tem insights muito bons, e aí eu vi um vídeo essa semana, eu tava assim, queria indicar um outro podcast, ou enfim, vídeo aqui também do YouTube, alguém que tem um canal, ele tem um canal que é bem bombado, mas é um crítico de cinema que eu volta e meia vou nele para dar uma olhada em alguns sobre análise de alguns filmes ou de algumas situações, algumas coisas do mercado audiovisual. E ele vem com um vídeo aí que eu vi ontem, foi ontem, né? Não deixe a internet acabar com o seu amor por cinema. Em que ele simplesmente, quase que ele depõe contra o que ele está fazendo ali. Ele fala, olha, toda aquela questão de vídeos de YouTube, de influencers falando, olha, esse filme tal é bom, esse filme tal não é bom, esse filme aí que vem aí vai ser... Então, assim, ele falando, olha, não veja tanta análise de filme antes de ver o filme, porque você mata a sua experiência, você já vai condicionado para aquilo. E também depois, não tente se adequar ao gosto, só porque todo mundo está falando mal, você tem que falar mal, ou ao contrário. Então é um vídeo que dá uma abridinha na cabeça aí de muita gente, não tem tanta relação com esporte, mas tem relação com pensamento, você pensar por você mesmo e experimentar as coisas, não, mas assim, experienciar, viver, né? Viver de verdade as coisas, não do que os outros estão falando, né? Que é assim, aí você acaba condicionando sua cabeça, realmente é assim, não. Vive com você. Legal. Eu tenho meu crítico de cinema em casa, não mais na minha casa, né? Porque já é um homem, mas o Pedro, né, meu filho, ele é brabo também no cinema. Ligado. E que a rede dele é fechada, mas meu filho é um baita crítico de cinema, assim, assiste muitos filmes e tem realmente uma visão de crítico mesmo, né? Tanto é que tem vários filmes que ele gosta que eu não suporto, né? Porque ele assiste com outro olhar, né? Então, mas vou buscar esse cara aí, porque eu gosto muito de cinema também, eu gosto muito de filme, já fui muito mais a cinema. Vamos botar o link aí, você pode mandar o link, claro, né? Mas a gente põe o link aí dos dois, ou pelo menos a indicação de onde é, aqui na descrição do vídeo. Já fui muito mais, mas adoro cinema. Então, legal, mas tem o meu filho que é brabo também nessa parada aí. Dentre vários. Tem muito filme. Ele é brabo também no cinema. Mas legal, e acho que eu só não perdendo aqui, eu sei que é a onda, caminhando para a saideira, antes da saideira, isso que ele falou é muito do que a gente conversa também, né, Felipe? Obviamente, não estamos nos comparando a ele, né? A gente está começando, está no nosso 10º episódio, mas que é um marco, esse 10º episódio, né? O número 10 é um número forte para a gente, por conta do Zico, né? Por conta do nosso Flamengo e tal. Então, o 10 para mim é um número realmente marcante, mas é o que a gente fala.
a gente está fazendo aqui o que a gente gosta, o que a gente acredita, e acho que é muito importante, né? Porque se você se deixar levar por essa onda da internet, você vai se... Eu vou falar uma palavra pesada, mas não é bem isso, você vai se vendendo pro que dá like, pro que as pessoas vão, né, vai vender mais, enfim. E você esquece da tua essência e falar sobre o que você realmente acredita, né? E acho que isso é uma combinação que a gente teve desde o início, aqui, quando a gente decidiu criar essa parada aqui, vamos falar o que a gente acredita e quem vai se conectar com a gente são pessoas que pensam da mesma maneira, né? Então a gente quer criar essa conexão entre as pessoas, mas da nossa forma genuína, né? Então, inclusive a gente já viu outros, além do PH que você comentou aqui agora, outros que pensam dessa maneira também e que acabam até fazendo depoimentos que quase que depõem contra o que faz, né? Mas é isso que é muito legal. Vou aproveitar que eu estou de vermelho aí para encaixar. Siga nos bons. Exatamente. Vamos agregar. Indo para a saideira, então pedindo a saideira. Traz a saideira aí, meu querido. Isso é. Do Marauá. Bom, galera, relembrar aqui para vocês, a gente tá com o nosso canal no YouTube, do Marauá. A gente também tem o nosso Instagram, do Marauá Oficial, né? Lá é do Marauá Oficial, porque a gente tem que colocar isso oficial. Onde tá... Eu fico impressionado, assim. Isso é uma outra coisa que é importante comentar. O Felipe tem o trabalho dele, eu tenho o meu, temos nossas vidas e a gente está conseguindo dar conta desse negócio sem ser uma sobrecarga mental para nós, gente. Muito importante. Que é outra coisa que a gente combinou também. Tem que ser leve essa parada aqui. Mas a gente pegou o jeitinho, a gente está conseguindo fazer os cortes, cada um se dividiu aqui automaticamente em umas tarefas. Então, o canal do Instagram lá, do Marauá Oficial, tá cheio de corte maneiro. Lá sempre a gente está postando, demos aquela paradinha no carnaval, que também respeitamos, né, nosso descanso. Já voltamos, então tem um monte de corte. Tem o canal do TikTok, que é do Marauá. Tem o Spotify, que é só o áudio, né? Então você que gosta mais do áudio e não quer ver as nossas caraças, só ouvir as nossas vozes, tem lá no Spotify do Marauá. Então se conecte nas nossas redes, porque como a gente falou aí, até num corte dessa semana, tem muito tema interessante, a discussão está muito boa, eu estou felizaço de fazer essa parada, o Felipe também, e os feedbacks que a gente tem recebido têm sido muito bons, então se conecta com a gente. É isso, e não que, até mais não, calma, e não que as nossas vozes sejam tão aveludadas, que sejam melhores que nossas latas, mas, de repente, só ouvir, tudo bem, é isso. Valeu, galera. Até a próxima.